As eleições são o processo de checagem das democracias, né? O que a gente, ao longo da história das eleições, também, né? Como eu já disse, o voto censitário era o voto dos que tinham mais dinheiro, mas eram votos, né? As pessoas elegiam os governantes enfim, havia até uma espécie de escala. Isso chegou a ser implementado no Brasil no século XIX, a partir da Carta Constitucional de 1824, que vota uma primeira instância, uma segunda instância, enfim. Mas isso não vem ao caso. O importante é lembrar que esse processo da eleição não é só o ato de ir à urna votar, né? É o processo da construção das candidaturas, da apresentação desses nomes à população, do conhecimento que se faz das propostas dos políticos. Então, a eleição não é só o dia da eleição, é o processo que a antecede. Então, ele é muito importante também no sentido da educação política do povo, né? Na democracia de Atenas, todos exerciam o poder, deliberavam ágora. Na nossa democracia contemporânea, há a delegação, porque o homem precisa dessa delegação para implantar os governantes que conduzirão a política sempre com atenção voltada para a realização do interesse coletivo. Hoje, o nosso grande desafio é cuidar da qualidade do debate eleitoral. Eu tenho afirmado que, no final da década de 90, a luta era contra a compra de votos e deu origem à primeira lei de iniciativa popular, a Lei 9.850, conhecida como Lei dos Bispos, por conta do protagonismo da Igreja Católica. Uma lei que tornou possível responsabilizar pessoas que praticam compra de votos. Ela foi muito útil para o Brasil, ela ajudou demais o debate público. Depois veio a Lei da Ficha Limpa. A sociedade estava preocupada com o perfil dos candidatos, para que entre eles não estivessem pessoas com ações por crimes graves, situações infamantes, né? Uma biografia manchada. Quando a gente fala de eleições, principalmente nas periferias, a eleição ela é tratada, infelizmente, como um negócio, né? O morador, na maioria das vezes, ele acaba ultrapassando todos os limites de poder. O que é que eu quero relatar nisso? As eleições ela era para ser, na verdade, uma forma dele contribuir sem moeda de troca, entendeu? Uhum. Porque na maioria das vezes o morador ele se vende, né? Ele ultrapassa limites básicos e aquela demanda da comunidade acaba ficando para segundo plano. O período eleitoral, o ambiente eleitoral, as cercanias do pleito eleitoral, geralmente nos colocam no terreno da emoção, né? É muito difícil considerações racionais no calor de um processo eleitoral. O que é uma disputa eleitoral, se não uma disputa por projetos de poder, sem dúvida nenhuma, mas que devem consistir também em projetos de políticas públicas. Em algum momento, nas últimas décadas, a própria ideia de campanha eleitoral assumiu o lugar de marketing eleitoral e não de marketing político, né? A própria qualidade das campanhas, a transmissão de notícias, passou a se voltar muito mais... E veja, eu não quero deslegitimar isso, mas passou a se voltar muito mais para a emoção, e uma emoção muitas vezes que passa por desqualificar o outro, muitas vezes também individualmente, né, ad hominem, como se diz, não no campo das ideias, muito mais isso do que um debate sobre propostas. Quando você tem os debates, mesmo que a gente tenha reservas sob a forma de que alguns acontecem, mas quando você tem os debates entre os políticos, os comícios, as grandes reuniões que se fazem em torno de algumas candidaturas, você, de alguma forma, está promovendo a educação cívica, né, dos eleitores, das pessoas envolvidas, etc. Então, a importância das eleições é dessa checagem
periódica dos presidentes, dos deputados e do poder municipal, vereadores, prefeitos, etc., ela é importante para que se veja se aquelas promessas foram cumpridas ou não, ou para que o povo tenha acesso, tenha a possibilidade de rever ou reeleger aquele candidato ou escolher outro candidato. Agora, o grande debate que está no centro da democracia é o da qualidade do debate eleitoral, que está afetada pelos crimes digitais, pelas notícias falsas, pela desinformação, pelo afluxo de mensagens massivas, né, provenientes de dispositivos automatizados para os aplicativos de mensagens eletrônicas, os robôs. Tudo isso está tendo um impacto terrível na qualidade do nosso debate eleitoral. E se eu tivesse que, tendo apresentar assim, o ponto central do que é se debater na qualidade das eleições hoje, eu não tenho dúvida de que esse é o nosso maior problema. O problema não é a polarização, é a radicalização da polarização. Isso foi para um tal lugar que vota-se hoje, escolhe-se hoje um candidato porque ele é ou se diz e consegue convencer como de esquerda ou de direita, mas não pelo que está contido em ser de esquerda e ser de direita. Né? Um candidato de direita bom, um candidato de direita ruim, um candidato de esquerda bom, candidato de esquerda ruim. Por que ele é bom? Né? Porque, sendo de esquerda ou não? Porque ele apresenta um projeto, uma ideia de país. E isso foi se perdendo ao longo dos anos, o debate público foi ficando muito precário. Há um processo de desqualificação das instituições, de desqualificação, sobretudo, do parlamento, a desqualificação da ideia de negociação política, de acordo político, de composição política, a ideia de que articular politicamente seria coisa de bandido, de criminoso, como se houvesse um establishment fechado que só se articula para se beneficiar. Isso não é verdade. A própria ideia de atividade política, de reunião partidária, portanto, o próprio fundamento de partido, o fundamento da ideia maior, muito cara para nós, de democracia representativa, é a negociação. Né? E nós chegamos a um ponto no Brasil em que políticos foram eleitos, inclusive para os mais altos cargos da República, com o discurso de que não negociar era bom, de que uma das virtudes principais seria: eu não negocio, eu não me misturo, eu não faço política. Meu Deus, que perigo. Evidentemente, quando você tem um déficit de cidadania, pessoas não qualificadas para o exercício do direito do voto, prendendo não apenas voto como um direito, mas como um dever, como uma contribuição de cada um para escolher responsáveis pela construção do destino da sociedade. É imprescindível que cada cidadão compreenda, em primeiro lugar, a finalidade do poder, de servir a coletividade. Na medida em que essa compreensão se sedimenta, naturalmente, essa compra de voto, as distorções de utilização do poder ou do poder econômico para macular o processo eleitoral, tudo isso se reduz. O grande desafio, portanto, é qualificar cada pessoa para o exercício da cidadania. Ou seja, para compreender que o Estado tem como objetivo fundamental realizar o bem comum, dirimir os conflitos e garantir a paz social. Então isso é muito preocupante e também serve para que a gente possa alertar cada vez mais o cidadão que ele tem o poder de decisão. O último episódio da nossa série discute o futuro e as lições da atualidade para a democracia brasileira. Sua presença, claro, é fundamental. Até lá!